Tem uma pergunta aqui interessante sobre vinho, hein? Gosto de vinho, mas acaba comigo. Reparei que o vinho rosé, a urticária vem mais suave quando vem. Já o vinho tinto vem bem mais forte. Sei que é um dos fatores, é o álcool, mas será que dependendo da uva utilizada no vinho pode piorar? A uva consumida em fruta pode desencadear um processo de urticária? Será que quando você toma, se você pegar a uva, bater a uva e tomar um suco de uva, você vai piorar? Não faça isso por conta própria, tá? Só estou querendo saber se você tem um passado disso. Porque no suco de uva, no vinho, você tem substâncias conservantes, né? E uma delas é o sulfito, que é muito utilizado em vinhos. E o sulfito tem uma ação tóxica, por assim dizer, nas nossas células imunitárias, né? Em algumas células, tem pacientes que são mais sensíveis ao sulfito, tá bom? Então, pode ser outros conservantes. O álcool, sim, o álcool ele é um cofator para o desenvolvimento de urticária e doenças, inclusive, de anafilaxia, reações anafiláticas, reações alérgicas graves. O álcool é um fator indutor, tá bom? É um cofator. Muito bem, Davi Costa. Então, vamos pensar numa hipersensibilidade a sulfito. Tem como medir? Não, não tem. Não tem IgE específica para sulfito, nem tem como a gente saber se você é sensível a sulfito, infelizmente. Mas pode ser que seja isso. Tem aqui um paciente aqui. Doutor, quando a IgE está muito alta, pode causar algum tipo de infecção no esôfago? Por favor, preciso tanto dessa resposta. Por estar muito alto, pode causar algum tipo de esofagite? Em princípio, não. Clayton, né? Escobar 6156. Em princípio, não. Porque a esofagite do esôfago, ela estimula a produção do eosinófilo, né? Então, o que vai aumentar é o eosinófilo local, nem sistêmico. Aí teria que fazer uma endoscopia digestiva, fazer 5 biópsias naquela região, se tiver mais de 15 eosinófilos por campo, então vai indicar que você tem a possibilidade de uma esofagite eosinofílica. Tá? É importante ver isso, que a esofagite eosinofílica é uma doença não muito agradável, que pode causar problemas sérios no esôfago, tá bom? Tem uma paciente, eu chamo Karen, moro em Guarujá, estou tendo essas crises de angioedema. Operei um cavernoma de tronco cerebral, ultimamente ando acordando com os lábios inchados. Não sei o que pode ser, tomo vários medicamentos desde 20, não sei o que, espasmos. Não entendi, algum erro de digitação. Pressão, tireoide e tudo mais. Me ajude a descobrir, pois tenho medo de ter uma crise forte, atingir minha glote e ficar sem respirar. Já fiz todo tipo de exame, todos deram normal. Já marquei um alergista e não adiantou muito. Vê o que o senhor pode fazer por mim. Então, deixa eu explicar para você. Você já investigou angioedema hereditário? Ou deficiência do inibidor de senoesterase, que pode ser hereditário ou não hereditário? Porque quando a gente tem um trauma e você sofreu uma cirurgia, o angioedema ele costuma se manifestar. Então, pode ser que, por exemplo, o paciente faz uma cirurgia do abdômen para retirada de vesícula, o angioedema se manifesta. A cirurgia faz um procedimento dentário importante, o angioedema se manifesta. O paciente pega um processo infeccioso, o angioedema se manifesta. Ou seja, coisas que levam trauma no corpo. Você sofreu um trauma, né? Você fez uma cirurgia neurológica. Então, qualquer coisa que leve trauma, leve à disfunção do metabolismo, né? Da homeostase, por assim dizer, não do metabolismo, mas da homeostase, que é o equilíbrio corporal, pode fazer com que o angioedema apareça, principalmente quando é deficiência do inibidor de senoesterase. Deficiência qualitativa ou quantitativa, tá bom? Então fica dado o recado, lembrando que eu não quero chegar em diagnóstico para você. Você tem que procurar seu médico alergista para ver se ele consegue investigar isso. Nós temos uma playlist sobre angioedema hereditário, completíssima. É só você visitar lá que você vai encontrar muita coisa boa. Eu tô assim, ontem vomitei tanto catarro com sangue, tudo que eu comia eu vomitava, só tô com dor no peito. Acho que eu tô com sinusite, focando meu nariz. Tem que, assim, eu não quero, Jéssica e Patrícia, fazer diagnóstico de nada, mas o sangramento nasal ele pode ser provocado
pelo próprio processo irritativo no nariz, mas será que você não está com uma crise hipertensiva? Primeiro sinal de crise hipertensiva é epistaxe, é sangramento nasal. Vamos pensar em olhar você de uma forma mais ampla, mais holística e pedir para pelo menos uma pressão arterial ser medida, tá bom? Então, tem aqui um paciente que fala sobre a coqueluche, eu vou comentar sobre esse caso, porque nós estamos vivendo um aumento dos casos de coqueluche no Brasil, né? Bordetella pertussis, houve uma variante da Bordetella pertussis e realmente está difícil tratar, tá bom? A claritromicina está pegando mais a Bordetella pertussis, então a azitromicina é um excelente remédio, é também da mesma classe da claritromicina, que é da classe dos macrolídeos, mas a gente está vendo um resultado melhor com a claritromicina. Pede para o seu médico prescrever para você, caso ele confirme o diagnóstico de Bordetella pertussis, mas entenda que ele tem a liberdade de prescrever outros remédios. Eu só estou dando uma experiência aqui como médico. Tem outros remédios também que, se ele prescrever, está muito bem prescrito, desde que seja prescrito por um médico habilitado. Comecei com crise de asma e bronquite há 1 ano, fiz exames alérgicos por sorologia que deram todos não reagentes. Tive Covid há 1 ano e tenho a impressão de que nunca melhorei dessa doença maldita. É possível desenvolver asma por causa da Covid? Olha, esse aqui é um comentário excelente. Obrigado, Griselda96. Muito obrigado. Griselda, é o seguinte, nós comentamos isso recentemente, né? Esse negócio de achar que a alergia é só provocada por IgE, pelo anticorpo IgE, é um erro. Tá bom? A gente tem, hoje sabe que a alergia é a hipersensibilidade que causa asma, bronquite, outros tipos de doenças alérgicas, não é única e exclusivamente dependente da IgE. Tá bom, Griselda? Então, você vê, você pegou Covid, né? O SARS-CoV-2 e você começou a desenvolver um quadro respiratório crônico, contínuo, né? Por provavelmente alteração do balanço imunitário. Você está produzindo mais anticorpos, você está produzindo mais células imunitárias que levam a um processo alérgico, sem necessariamente ter a produção pelo linfócito B do anticorpo IgE. Então, tem muita coisa entre o céu e a terra. O que a gente sabe é que a imunoterapia dessensibilizante específica, a vacina para alergia, ela funciona bem, mesmo um paciente sem IgE positiva. Eu sei que isso é muito visto de uma forma assim, bastante controversa. Tem um grupo de médicos que acredita que a IgE não é um fator determinante para se iniciar a imunoterapia, já outros acham que tem que ser feito de forma específica, porque vai piorar o quadro clínico. Cada um tem sua razão. Ambos os grupos têm razão. Eu sou do grupo que acredita que o que importa é a avaliação clínica. Se ele tem clínica de alergia, a gente inicia a vacina dessensibilizante específica e pode ser que a vacina para alergia, no seu caso, ajude, principalmente com a utilização de imunógenos, tá bom? Que são substâncias de ação imunostimulante que desviam a imunidade, que a gente chama TH2 para TH1. A imunidade TH2 é de alergia, TH1 é uma imunidade mais complexa, mas que também está envolvida na nossa defesa de infecções. Um paciente que diz que meu nariz arde muito toda vez que eu faço caminhada, arde tanto que até meu olho dói. Assim, não quero diagnóstico do seu problema, né? A gente só vai bater um papo. Se você não tratar do nariz, você vai continuar tendo conjuntivite. Existe a chamada rinoconjuntivite. Então, quando a gente faz caminhada, faz atividade física, a gente aumenta a frequência respiratória. No que aumenta a frequência respiratória, existe uma troca de ar maior e aumenta o processo irritativo do nariz. Aumentando o processo irritativo do nariz, causa mais inflamação do nariz e você passa essa informação de inflamação para os olhos e, consequentemente, causa a chamada conjuntivite. Tá bom? Então, tem que tratar o nariz. E também o seio da face, para ver se você não teria alguma sinusite. É possível fazer transplante de medula óssea para acusa de mastocitose? Tem alguns casos, sim. Tem que conversar com o hematologista sobre isso.